Vamos conversar agora com o pastor Alberto Tim. Pastor Alberto Tim é PhD em Estudos Adventistas e Teologia Sistemática. Além do mais, é diretor do Centro de Pesquisas Ellen White. Olá, pastor Tim. Olá, é uma satisfação estar com você aí, Cristian. Pastor Tim, a Igreja Adventista, em seus primórdios, os nossos pioneiros eram relutantes em formar um credo. Gostaria que o senhor falasse para nós um pouquinho como se desenvolveu esse processo de formação doutrinária. Bem, os pioneiros eles eram relutantes, especialmente por uma razão. Eles criam que a Bíblia era o único credo. E eles criam que se eles fossem adotar um credo como outras denominações, eles perderiam a sua sensibilidade ao estudo da Bíblia e ficariam presos em uma tradição. Então, na década de 1850, eles tinham 5 doutrinas que eles achavam que era a base da fé adventista. Em 1872, foi formulado por Uriah Smith o primeiro conjunto de crenças um pouco mais abarcante, e essas crenças eram 25 na época. Em 1889, o número aumentou para 28. Em 1894, nós tínhamos 31 crenças fundamentais. E em 1931, então foram estabelecidas 22 crenças um pouco mais globalizadas. E essas foram as que nós mantivemos até 1980, quando então a igreja em Dallas, no Texas, estabeleceu o conjunto de 27 crenças fundamentais, que agora, em julho desse ano de 2005, foi acrescido para 28. Pastor Tim, como é o processo de elaboração de uma doutrina? Meados aí do século XX, foi regulamentado um pouco mais claro que qualquer pressão da nossa fé adventista oficial não pode ser feita por um indivíduo, por uma pequena comissão. Alguém pode ser o redator, uma pequena comissão pode revisar, mas ela só tem validade quando for votada pelo plenário de uma conferência geral. Então, as 28 crenças fundamentais que nós temos hoje, elas são oficiais, porque você tem representantes delegados do campo mundial que aprovaram esse material. Pastor Tim, essa nova doutrina ela fala um pouco sobre crescimento em Cristo. Qual é a novidade dessa doutrina, sendo que esse tema já é muito conhecido? E aonde essa nova doutrina se encaixaria no nosso corpo doutrinário? Eu vou responder primeiro a sua última pergunta. Essa crença, crescimento em Cristo, ela não é a última crença. Ela entra como número 11. Então as demais vão ser renumeradas, até chegarmos à 28ª. Em relação com o que ela acrescenta, ela entra especialmente como uma resposta aos desafios que a igreja tem enfrentado em âmbito mundial na missão, principalmente no mundo oriental. Ali você tem pessoas de religiões animistas, você tem budistas, comunistas também, e você tem principalmente os desafios também da janela 1040 da África, da Ásia. E o que acontece é que algumas pessoas entram para a igreja e não têm uma noção bem clara sobre como nós nos relacionamos com os poderes demoníacos e sobre os guias espirituais, que algumas pessoas espiritualistas creem que devem dirigir a nossa vida. Por exemplo, a nova era, com essa energia cósmica que vem de fora e tudo, que energiza a pessoa e tudo. E se a pessoa ainda fica sendo atormentada por espíritos maus depois de aceitar Cristo? Então a crença fundamental, ela tem 2 pontos básicos que eu creio que ela salienta. Uma delas é a questão da morte de Cristo na cruz. Durante o ministério de Cristo, ele já estava vencendo os poderes demoníacos e expulsou demônios. Mas na sua cruz, ele venceu Satanás e os poderes demoníacos, portanto, eles são poderes derrotados. E pela aceitação de Cristo e seu sacrifício na cruz, nós somos libertados desses poderes demoníacos. E por sua vez, a habitação do Espírito Santo, que seria o segundo ponto, primeiro a morte na cruz, e o segundo a habitação interior do Espírito Santo, nós somos então capacitados e nos é dado o poder de Deus para vencermos a atuação dos poderes demoníacos.
Então, em outras palavras, nós não precisamos de guias espirituais e nem de energia. Isso tudo se restringe a Cristo e ao Espírito Santo na vida. Pastor Tim, e para nós que estamos num contexto totalmente diferente do que o senhor citou, qual a aplicação prática dessa doutrina para a nossa vida, nosso dia a dia? Você está correto em que nós não estamos vivendo naquelas regiões do mundo onde existe mais latente esse tipo de problema. Mas nós não podemos nos esquecer também que o Brasil é caracterizado pelos cultos afro-brasileiros. O próprio pentecostalismo trouxe uma ênfase muito grande no demonismo. Então você vai lá, tudo, a pobreza é um demônio que tem que ser expulso, a doença é outro demônio e vai indo ali. Então o mundo espiritualista está muito latente dentro das religiões pentecostais e carismáticas. E muitas vezes a pessoa vem para a igreja e acaba não se desvencilhando completamente dessa característica. Além disso, a nova era também tem atingido muito a nossa civilização e cultura. E você vai ver como, por exemplo, as práticas egípcias. Quantas famílias usam ali uma pequena pirâmide e um obelisco ali de cristal, alguma coisa assim. Então você vai ver que esse tipo de coisa ainda existe para tirar os maus fluidos. Você tem até essa expressão que é bem usada de sessão de descarrego. Então eu creio que essa crença, ela soma e dá elementos importantes para o nosso relacionamento, para vivermos o cristianismo na nossa vida diária, sob o poder da cruz e a habitação do Espírito Santo na vida. E eu espero que você valorize esse corpo maravilhoso de doutrinas que temos e coloque a sua vida em conformidade com ele, para o benefício da sua vida espiritual e como um testemunho no mundo de tanta incredulidade. Que Deus abençoe a cada um, é o meu desejo. Amém.